Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandicast. Neste Mandicast nós vamos falar sobre a importância da reconstrução tecidual estética, a reconstrução da gengiva. E para isso eu convidei um professor super especial, um grande especialista nessa área, que é o professor Júlio César Joly. Muito obrigado, professor. Um prazer, obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Legal, o professor Júlio César Joly é mestre e doutor em periodontia e professor aqui dos mestrados em periodontia e implantodontia da Faculdade São Leopoldo Mandic. Professor, a gente podia começar contextualizando quais são os benefícios dessa reconstrução tecidual da gengiva para os pacientes? Marcelo, a reconstrução é um capítulo bastante abrangente hoje desse contexto da perioimplantodontia. E pensando no paciente, os benefícios vão muito além da estética, porque nós hoje estamos muito preocupados como esses resultados podem manter-se estáveis ao longo dos anos, né? Pensando acima de tudo em longevidade. Então essa é a palavra de ordem, estabilidade a longo prazo, diante do que representa realmente os benefícios, considerando a realização de enxertos a partir do aumento de volume, em prol não só de dentes, mas também de próteses, sejam próteses sobre dentes ou próteses sobre implantes. E esses benefícios que o paciente ele pode ter hoje, ele reflete no tempo, como que o dentista ele tem que se especializar e treinar essas técnicas para que ele tenha essa longevidade? Na verdade é um capítulo relativamente novo, né? Porque quando nós pensamos tanto em periodontia quanto na implantodontia, passamos por algumas fases, né? Numa primeira delas, o importante era simplesmente a sobrevivência de dentes e sobrevivência de implantes. Mas hoje nós entendemos, né, que os pacientes buscam algo além disso, pensando em conforto, pensando em estética, pensando em função e também pensando em estabilidade. Então o profissional que não se atualizar, né, contextualizando a sua prática de uma forma mais integrada diante de todas as especialidades hoje, né, disponíveis, realmente vai ter dificuldade de sobreviver num mercado hoje bastante competitivo. Então a formação desse profissional parte de um primeiro momento de cursos que ofereçam uma base sólida, né, que o conceitue em relação ao entendimento de aspectos biológicos, para que depois ele avance para discussões técnicas, num primeiro momento mais simples e depois mais avançadas, né? E quando a gente pensa na reconstrução tecidual, é o topo da nossa pirâmide, considerando que realmente hoje nós apostamos muito em procedimentos minimamente invasivos, né, diante dos avanços tecnológicos que nós temos à disposição e também das próprias, né, técnicas operatórias, tanto do manejo de tecidos moles, né, os tecidos gengivais, e também do manejo dos tecidos duros, né, o osso, né, considerando hoje um arsenal muito amplo que existe à nossa disposição, com enxertos, né, do próprio paciente, biomateriais, fatores de crescimento, moduladores biológicos. Então existe uma gama muito grande aí à nossa disposição. Hoje, você acha que os profissionais, eles já têm ciência de que se eu for extrair um dente ou colocar um implante, eu já tenho que pensar na gengiva depois, né? Porque acho que há um tempo atrás esse pensamento não era muito assim, né? Exatamente. Por isso que hoje a gente fala nesse cenário da perioimplantodontia. São, digamos, braços, né, de um mesmo contexto e não podem mais serem segmentados, né? Então, na verdade, não dá mais, né, para o profissional atuar isoladamente com a periodontia ou atuar isoladamente com a implantodontia. Porque, na verdade, nós temos que pensar sempre a partir da reabilitação, dos resultados, né, restauradores como um todo. E diante desse exemplo que você está dando, há alguns anos atrás, né, pensava-se, digamos, de uma forma mais imediatista, né? Hoje não. Então a gente planeja os casos a partir do resultado restaurador. Antes de extrair o dente, a gente já tem que imaginar como a prótese vai se estabelecer de uma forma confortável, funcional e estética. Então todos os cuidados começam, né, antes da própria extração. E sem dúvida, esses procedimentos reconstrutivos, eles podem ser aplicados em diferentes etapas do tratamento, né? Muitas vezes, por exemplo, na extração, nós trabalhamos já com materiais específicos que minimizam a esperada remodelação fisiológica
para facilitar depois a instalação do implante e a subsequente reabilitação. Então a ideia é essa, não deixarmos para amanhã o que pode ser feito hoje. Claro. A partir de procedimentos minimamente invasivos, reduzirmos as expectativas de sequelas a serem tratadas nas etapas futuras. E os pacientes que têm algum tipo de retração gengival, seja ela em implante ou em dente, existem diferentes técnicas de abordagem, seja ela com enxerto ou com técnicas cirúrgicas, que ele pode fazer abordagem também. E aí depende de um treinamento, de um conhecimento de cada um desses diferentes tipos de atuação? Sim, sem dúvida. Na verdade, os conceitos biológicos e princípios técnicos que regem essa discussão são sempre periodontais, mas isso deve ser individualizado a cada cenário, considerando aí se nós estamos diante de dentes rígidos que serão mantidos, que têm recessões, ou dentes condenados que precisam ser substituídos, ou de implantes já instalados, o que é uma condição hoje muito frequente. As sequelas decorrentes de tratamentos realizados em outros tempos sem os devidos cuidados, sem as devidas preocupações. E aí a médio e longo prazo isso aparece? Sem dúvida. Infelizmente temos que nos preparar para os próximos anos, porque até então não haviam essas preocupações. Então hoje o tratamento de sequelas de problemas é quase uma subespecialidade. E quem conseguir encarar esse desafio certamente vai sair na frente. E tem que ser um profissional altamente capacitado. Sem são dúvida. Técnicas difíceis ou não? Não, elas não são complexas, mas elas são sensíveis. Então o importante é pensarmos no conjunto da obra, diante do que representa aí, a sedimentação de conceitos, o treinamento técnico, que não depende de uma habilidade extra natural, um dom, e sim de esforços, Eu digo sempre, 90% transpiração e 10% inspiração. Mas também não adianta o profissional achar que simplesmente de uma forma intuitiva ele vai se habilitar. Claro. Então, considerando que precisa de instrumentais específicos, materiais específicos. Então, é a incorporação de uma filosofia de trabalho. É mais do que uma técnica de manejo, é a incorporação de uma filosofia, do que representa essa filosofia da integração, do que representa essa filosofia do minimamente invasivo, Legal. do que representa essa filosofia de pensar em resultados ao longo dos anos. Então, pegando esse gancho, acho que você podia conversar aqui com o nosso colega e deixar uma mensagem final para ele. Então, o que ele pode... Quais são as impressões dessa filosofia do futuro da periimplantodontia para o nosso colega que está assistindo? As impressões são as mais positivas, no sentido de que podemos tratar muito bem os pacientes a partir de protocolos hoje bem definidos, dos avanços tecnológicos que hoje não param de ocorrer e, acima de tudo, diante de uma expectativa dessa integração das áreas. Então, hoje a gente vê avanços em todos os sentidos, na odontologia digital, que permite, já que antes de qualquer procedimento nós já tenhamos subsídios palpáveis à nossa disposição, os avanços em termos de biomateriais, que certamente não pararão por aí. Então, eu vejo que, de certa forma, será inclusive mais fácil a atuação do profissional, diante do que a gente tem à disposição, desde que ele entenda que todos esses recursos são simples ferramentas para ajudá-lo, considerando aí que haja uma carga de conhecimento e treinamento suficiente para isso. Mas, sem dúvida, o futuro da periimplantodontia está aí, não é algo que a gente fica pensando a longo prazo, não. É isso aí. Muito legal, pessoal. Muito obrigado, professor Joly, por todo esse seu conhecimento, esse seu insight de uma área super importante, que é essa área da reconstrução tecidual. Nós vemos a importância disso no dia a dia. Obrigadão. Eu que agradeço. Fico à disposição, sempre. Legal, pessoal. Se vocês gostaram desse nosso vídeo, deixa um like. Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic. Um abraço. Até, abraço.